Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, uma notícia chocante hoje aqui no cenário mundial, tá bom? Magnus Carlsen decidiu não jogar, não vai defender o Mundial de Xadrez contra o vencedor do torneio de candidatos, Jan Nepomniachtchi. A notícia vem no Dia Internacional do Xadrez, 20 de julho, e Magnus Carlsen comentou num podcast a respeito de sua decisão e os porquês aí de sua decisão. Nós vamos falar sobre isso agora, tá bom? Então, primeiro ponto, pessoal, Magnus Carlsen de fato não jogará, tá? Isso traz, né, de certa forma, um sentimento de tristeza, né? Eu acho que isso, para quem gosta do xadrez, para quem é fã do xadrez, de certa forma traz aí um sentimento de tristeza, né? Porque o que vai acontecer agora? Então vamos lá, primeiro ponto, Magnus Carlsen tomou a decisão, não vai voltar atrás. O que acontece a partir daí? O Mundial será decidido entre o primeiro e o segundo colocado do torneio de candidatos. Então a gente vai ter Jan Nepomniachtchi jogando contra Ding Liren, né? Vai ser fantástico, definindo quem vai ser o campeão mundial. A gente fala vai ser fantástico, mas no fundo a gente fica pensando assim, mas o melhor do mundo é o Carlsen, né? Tipo, e daí que o Nepo ou o Ding vão ganhar, vai ser campeão do mundo? A gente sabe que o melhor do mundo é o Magnus Carlsen, né? Então esse é o primeiro ponto que é estranho, vamos falar assim, né? Que é um pouco estranho, assim, vai ser um pouco estranho esse Mundial. A gente olhar o Nepo jogando contra o Ding e vai falar, beleza, ótimas partidas. Eu vou adorar, tenho certeza que vocês vão adorar também acompanhar esse Mundial, né? Mas ao mesmo tempo fica aquela coisa, mas não é o Carlsen, né? Não tá disputando o melhor do mundo, tá disputando o título de campeão mundial. O melhor do mundo é o Magnus Carlsen, número 1 do mundo, né? Então esse é o primeiro fator que é muito estranho. Agora, Rafa, o que aconteceu? O que o Magnus Carlsen, né? E eu parei um pouco para refletir, eu ouvi o podcast, enfim, eu parei um pouco para refletir também sobre as coisas que ele falou. Então vou primeiro comentar o que ele falou e depois o que eu acho, tá bom? O Magnus Carlsen comentou o seguinte, que ele não se sente motivado para jogar o próximo Mundial. Lembrando que ele já fez isso no passado, não em relação ao Mundial, 2011, se eu não me engano, ele se classificou para o torneio de candidatos e não quis jogar, né? Então, assim, não é a primeira vez que ele se recusa a jogar um torneio. Ele contou que ele se encontrou com o pessoal da FIDE recentemente, fez uma reunião com eles lá e ele comentou com o pessoal da FIDE, enfim, ele declarou lá para o presidente da FIDE que ele não estava motivado para jogar. E aí eles tentaram, numa conversa, tentar algum ajuste aqui, outro ali, e o Magnus Carlsen foi bem claro no ponto de que ele não estava interessado em jogar. A FIDE tentou uma coisa ou outra, mas entenderam. Primeiro ponto que vale a pena mencionar, Magnus Carlsen não está se aposentando do xadrez, né? Olha que coisa diferente, né? Vamos tentar entender tudo isso, né? Porque eu sei que tá todo mundo achando tudo isso muito estranho, né? Então vamos lá, primeiro ponto, Magnus Carlsen não está se aposentando do xadrez, ele deixou isso claro. Ele vai jogar agora o Grand Chess Tour, vai jogar FTX Crypto, vai jogar, talvez ele jogue o Mundial de Blitz e Rápidas, tá? Então ele não está se aposentando do xadrez, ele falou que ele ainda gosta de jogar e ele ainda tem objetivos com o xadrez. Ele quer chegar em 2.900 de rating, tá? De clássicas. Então Magnus Carlsen ainda tem objetivos com relação ao xadrez. Ele deixou bem claro que jogar esse torneio não traz nenhuma motivação para ele. E então foi isso tudo que ele declarou, né? Então é simples quanto isso. Ele falou, não estou me sentindo motivado. Ele comentou que o torneio que ele mais gostou de jogar do Mundial foi contra o Caruana, em 2018. Ele falou que foi o mais desafiador de todos, que ele gostou de ter jogado aquilo e que mesmo se ele perdesse, ele não ia ficar triste. Ele falou, eu não ia sentir que foi um desastre, nem nada disso. Então, né, ele deixou isso bem claro que para ele viveu já, né, esse momento muito legal contra Fabiano Caruana. Tá, então ele fala, entre outras coisas, mas esses são os pontos principais aí que o Magnus Carlsen deixou claro aí no podcast. Ele não está se aposentando, ele ainda tem metas no xadrez, mas ele não quer jogar o Mundial, ele não se sente motivado a isso. Rafa, o que você acha de tudo isso? Bom, em primeiro lugar, né, não tem como negar, a sensação é uma sensação de tristeza de não ver o Carlsen jogar o Mundial. Mas a gente não pode ser egoísta, né? Então, logo depois disso, a gente tem que tentar compreender, né, o que está acontecendo, porque afinal de contas a decisão é dele, a vida é dele, né? Quem decide se vai jogar ou não é ele. Cabe a nós respeitarmos a decisão de Magnus Carlsen.
Então esse é o primeiro ponto. Por mais que eu estou chateado, eu tenho que fazer um trabalho de não ser egoísta, né? E respeitar a decisão de Magnus Carlsen. E tentar entender, compreender. Não vou chamar de louco, né? Tem gente que vai chamar de louco. Chamar de louco é se fechar as portas para compreensão, né? Tá, é muito mais fácil chamar de louco do que tentar compreender. Então vamos tentar compreender, né? Magnus Carlsen deixou muito claro que ele não tem nada a ganhar com esse campeonato. E se for parar para pensar, Magnus Carlsen está no momento da vida dele, onde ele está entrando em novos negócios. Ele fechou parceria, patrocínio com a Unibet, que é uma empresa de apostas, pôquer, cassino. Ele apareceu jogando pôquer por aí. Começou um novo podcast, que é o Magnus Effect Sports. É um podcast de esportes, não é de xadrez. Magnus Carlsen está se enveredando por caminhos aí, né, maiores do que o universo do xadrez, né? O universo de aposta, o universo de cassino, o universo de pôquer e tudo mais. Parando para pensar, o que Magnus Carlsen tem a ganhar jogando um campeonato mundial? Porque, vamos lá, meta de rating, será que vai ajudar o Magnus Carlsen? Talvez não, talvez tenha muitos empates contra Ian Nepomniachtchi. Talvez tenha muitos empates e Nepomniachtchi vai vir mais preparado para esse Mundial. Com muitos empates, qual é a tendência do rating do Magnus Carlsen? Cair. Ele vai estar mais longe da meta dele de 2.900. Segundo ponto, ele pode, de repente, sofrer uma derrota ou acontecer qualquer zica dessa. É muito raro, né? Mas pode. O que ele tem a ganhar com esse torneio? Vamos parar para pensar. Dentro desses objetivos que ele tem hoje em dia, que é 2.900 de rating, que é a imagem dele como o melhor jogador do mundo, para que esse branding das empresas dele seja um branding forte e tudo mais. Ele não tem mais nada a ganhar. Ele já tem tudo isso. Ele só tem a perder, né? Se a gente for fazer uma árvore de decisão, olha aí a turma da matemática, né? Ele tem uma probabilidade de 10% de perder o Mundial. E qual é o impacto? Gigantesco se ele perder esse Mundial, para os negócios, para tudo. 10%. E ele tem 90% de ganhar. E o quanto que ele ganha? Nada, ele mantém. Ele não ganha nada ganhando o Mundial, ele mantém o status que ele já tem. Então é uma questão matemática, galera, uma questão matemática. Magnus Carlsen deve ter, né, a gente está supondo essa teoria, né, de que ele só tem mais, que ele teria mais a perder pros objetivos que ele tem hoje em dia, de 2.900 de rating, de imagem, de branding, para as empresas novas, para os novos empreendimentos que ele está buscando, ele teria mais a perder hoje em dia. Tanto que ele deixou claro, para afirmar e talvez reforçar essa teoria, ele deixou claro que ele não vai jogar esse Mundial, mas que talvez ele se sinta motivado a jogar um Mundial no futuro, né? Então, pessoal, aí tem, né? Aí tem. Mais uma vez, a gente é egoísta, né? A gente fica triste, fala, eu queria ver o Magnus Carlsen jogar. Mas, no fundo, temos que respeitar aí a decisão de Magnus Carlsen. Se é ou não, por conta disso que a gente falou, não está muito claro, né? Isso é só uma teoria aqui do canal Xadrez Brasil, né? Mas o que o Magnus Carlsen declarou é isso, que ele não tem motivação, que ele não vê nada a ganhar. Isso me chamou a atenção, essa frase dele. Ele falou, não sinto que eu tenho nada a ganhar jogando esse campeonato. Por isso eu tentei trazer essa figura matemática, né? E tentar trazer esse raciocínio. Juntamente, ele faz esse anúncio juntamente com a inauguração do novo podcast dele. Patrocinado pela Unibet. Aí você vai ligando esses pontos e parece ter alguma coisa por aí, né? Mas não sabemos. Mas é isso, galera. Dia Internacional do Xadrez. A gente fica com essa notícia, então, de que Magnus Carlsen não jogará o Mundial, né? Ele não largou o xadrez, não está fazendo igual o Bobby Fischer, mas a verdade é essa, tá bom? Mais novidades aí a gente avisa vocês. Mas é isso, pessoal. Ficamos aí, por enquanto, com essas notícias, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!